Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. A vitória do Mengão por 4-0 em cima da Chapecoense, 2 gols do Pedro. O Flamengo conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e segue vivo na briga pelo título do Brasileirão. Teve também a vitória do Palmeiras. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva, a repercussão dessa goleada do Flamengo. 4-0, o Flamengo jogou bem, teve muita chuva lá na Arena Condá, mas o Flamengo venceu essa partida. Vamos analisar, chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Onde, meu filho? Aliás, agora a gente começa falando do Flamengo, viu, mano? Beijo pra você, que goleou a Chapecoense 4-0. A gente já vai mesclar com o Palmeiras nessa conversa, porque afinal de contas, Paulo Calçade, a gente tava conversando lá na redação, né? Nos últimos anos e tudo, como tem sido campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno. Quem são essas equipes que nos últimos 10 anos têm realmente dominado? Flamengo e Palmeiras. E me parece que pelo retorno depois desses 40 dias as coisas não vão mudar, hein? Tudo bem? Olá, William. Agora sim. Boa noite a todos. Nesse recorte mais próximo, né, da gente, 10 anos, você tem, óbvio, aquilo que o torcedor já sabe. Palmeiras e Flamengo brigam não só por Campeonato Brasileiro, mas por todos os títulos. E a gente tem visto isso na Libertadores também, e a gente volta a transmitir agora no mês de agosto. Mas, eu sinto que é um negócio, é uma relação tão óbvia. Quem terminou bem, voltou bem. Que coisa, né? Sim. Porque, do outro lado, gera uma expectativa no torcedor das equipes que não estavam bem, de uma virada épica a partir da Copa do Mundo. Vai ser outra vida. E muita gente percebeu e está percebendo que talvez não seja isso só o problema. Dá uma parada de 40 dias, você reformula o time. Os times que carregam problemas de todo tipo, de toda ordem, voltaram a mostrar esses problemas dentro de campo. Então não é só uma parada que resolve, é uma série de medidas que precisam ser tomadas. Porque Flamengo voltou bem, Palmeiras voltou bem, o Atlético Paranaense voltou bem. Você fala, poxa, que surpresa, né? E Flamengo e Palmeiras tem tudo para... dificilmente, né, eu vejo pelo menos dessa forma, né, não acho que o Atlético vai conseguir rivalizar pelo título e nem o Fluminense. Então a tendência, até pelo elenco, né, do Flamengo, do Palmeiras também, elencos devem ser recheados reforçados ainda, né? O Palmeiras 44 pontos, o Flamengo tem 37, um jogo a menos. Tá bom, se ganhar o próximo jogo e se igualar ao Palmeiras... É o jogo com o Mirassol que falta. É Mirassol, ele pode ir a 40 pontos. A diferença, teoricamente, é de 4 pontos. Sim. Tem confronto direto ainda. Sim, tá tudo aberto. E um campeonato, um turno todo. Então, cara, o Palmeiras termina o turno na liderança. Isso é muito bom, até porque temos números a respeito disso. Exatamente. Porém, o campeonato, obviamente, né, seria uma loucura dizer que está decidido, mas não é nenhuma surpresa ver Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vai para Chapecoense numa situação crítica, a última colocada do campeonato com 9 pontos. A Chapecoense, para sair da zona do rebaixamento, o Vasco está lá, é o 17º, tem 20. Chapecoense 9. Isso. Então a Chapecoense praticamente já foi. É um milagre reforçado, né, para não cair. Seria uma surpresa muito grande. Então o Flamengo foi lá e se impôs, né? Se o começo do jogo esperou o Pedro numa aula de centroavante, né, daquele centroavante que espalha, briga, recupera e chuta e faz o gol. O que falta para muitas equipes, né, de ter peso na área. Você me perguntou do Vasco. Foi o que faltou para o Vasco o jogo todo hoje. O Vasco tivesse isso, teria vencido o jogo. A bola chega, na maioria das equipes, a bola às vezes chega muito na área, mas não tem ninguém para decidir. Sim. E o Pedro estava lá hoje e foi... E, além da série de erros da Chapecoense, que proporcionaram ao Flamengo um jogo suave e tranquilo. O Flamengo fez a dele na volta, terminou bem, recomeça bem. Aliás, só para falar do gol do Pedro... Vai lá. Que golaço. Golaço, né? Assim, o drible ultra marcado e a finalização na solução rápida. O nível técnico muito alto. Ali é recurso. Um dos artilheiros do campeonato, né? Agora Pedro e Viveiros, né? Sim. 2 com 11 gols. Não, é que ali é o improviso, né? Porque ele primeiro vai trombando, a bola vai batendo ali, mas na hora que a bola gruda no pé dele, ele é um drible curto, rápido, e o tempo para tomar a decisão ali também é muito curto. Então, assim, é muito recurso.
num jogo que hoje, agora você olha o 4-0, mas a primeira meia hora de jogo estava enroscada ali, né? Inclusive a primeira grande chance foi de Giovanni Augusto ali, que o Rossi pegou. Aí depois é isso, né, cara? Quando você tá com um time do tamanho do Flamengo, com jogadores que tem, você martela, não sai o gol, não toma o gol, desmorona, e aí você dá o segundo gol de presente da maneira que foi. Dois jogadores do mesmo time disputando a bola pra ver quem vai fazer o gol contra. Aí era questão de quanto ia terminar o jogo mesmo, né? E a nota positiva da entrada do Lohan, né? Porque o Lohan vai emprestado ao Pisa, quase não joga, né? Não se adapta, não ganha muita oportunidade e tal, mas é um jogador que no primeiro momento podia ser de novo emprestado, mas o Leonardo Jardim fala, não, peraí, deixa eu dar uma olhada. Né? E aí na hora que ele perde o Plata, ele lança o Lohan e o gol do Lohan também é um gol muito difícil. Sim. Porque primeiro ele vai muito bem disputando a bola, né? Chegando na frente, mas na hora que ele pega um rebote de primeira, sem deixar a bola cair, é um gol muito, muito bem executado. E assim, um campeonato que disputam Flamengo e Palmeiras desse jeito, o jogo fora de casa é para entrar, como o Palmeiras entrou também. Um jogo que era mais difícil. Não se negocia com o resultado, não se negocia com o empate. Você sabe que ponto perdido é ponto perdido. Não tem empate bom fora de casa nesse tipo de jogo. E os dois encararam assim, é como tem que encarar mesmo. Acho que, sobretudo contra esses adversários. Concordo que o Coritiba é mais difícil, hoje a própria tabela mostra isso, do que a Chapecoense Lanterna. Desfalques importantes do Palmeiras. Então, e acho que desfalques importantes dos dois lados. É que do Flamengo, em geral, a gente nem nota tanto, porque o Flamengo tinha 5 desfalques importantes e mais o Arrascaeta, que obviamente começa no banco, porque também não tinha condição de começar o jogo. E, aliás, é uma boa notícia para o Flamengo também, o fato dele ter entrado, ter jogado seus minutinhos. A gente lembra, ele não jogou na Copa do Mundo, ele esteve lá, mas acabou não jogando por uma questão física. Certamente teria sido utilizado, né? Acho até que se o Uruguai tivesse avançado, mas de qualquer forma é uma boa notícia para o Flamengo. A vitória, obviamente, os 3 pontos, até porque, como disse o Léo, a Chapecoense começou bem. Imagina o torcedor da Chapecoense que deve ter visto aqueles 10 minutos, 15 minutos iniciais, não foi mais que isso, né? Com alegria, com alguma pontinha de esperança, porque afinal de contas você tinha do outro lado o todo-poderoso Flamengo. O Giovanni Augusto tem aquela boa chance, que aliás é interrompida com uma grande defesa do Rossi. Sim. Aliás, eu estava pensando isso, né? Como é bom para certas figuras a parada também. Porque o Rossi termina a primeira parte do Campeonato Brasileiro questionado, criticado e tudo mais. Lembra que a gente questionava aqui se o Flamengo não teria que contratar um goleiro? Isso, no intervalo e tudo mais. Essa é uma sombra para ele. Então, e de qualquer maneira, eu acho que assim, foi importante ele voltar e esse tema já ter meio que sumido, e ele faz uma defesa importante naquele momento. É claro que mesmo que a Chapecoense fizesse 1-0, o mais provável era que tomasse a virada, tá? Mas o Rossi faz uma defesa importante, e aí depois um Flamengo que não estava conseguindo produzir muito, mas na qualidade individual daquele que foi certamente o melhor em campo, acaba fazendo aquele golaço do Pedro, e depois foi o passeio que a gente viu, né? Como disse o Léo, com o gol contra muito bizarro, talvez o mais bizarro do campeonato até aqui, mas foi um Flamengo que passeou em campo depois de ter feito 1-0, acho que era esperado. Enquanto o Palmeiras talvez houvesse mais dúvidas em relação ao que ia conseguir fazer, porque é um Coritiba mais perigoso nesse Campeonato Brasileiro, ainda que um Coritiba mais perigoso fora de casa do que em casa. Desde o ano passado é assim. Mas um Palmeiras também desfalcado, né? Assim, talvez dos seus 3 principais atacantes. Sem Paulinho. Ou 3 de 4. Ainda vamos contar o Paulinho, porque não, agora, ele jogou muito, mas eu acho que agora pode contar, porque ele está prestes a jogar. Então, Vitor sem Paulinho, Roque, hoje ele jogaria Lopes, se não tivesse suspenso, né? Sim. Paulinho, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então, se quiser colocar na conta o Giai também, se quiser colocar ainda a Jeff Tech, também já é um desfalque que a gente já sabe que é pro ano inteiro e tal. Foi para Meiras, né? Maurício e... Foi o carrossel paraguaio. Né? Carrossel paraguaio. Mas o Palmeiras foi o contrário. O Palmeiras começou muito bem, acho que, né, resolveu o jogo mais rapidamente, depois administrou, mas foi um belo jogo do Palmeiras também. Então, assim... São os 2 candidatos a título que já voltaram, né, dando a carteirada, mostrando as credenciais, e fica muito difícil para qualquer outro ir buscar. A gente já tem o Leonardo Jardim, já treinador do Flamengo. Vamos ouvi-lo e a gente vai continuar essa conversa aqui sobre Flamengo e Palmeiras, o retorno dos dois aí depois da parada, os dois com vitória e se mantendo lá na frente. Palmeiras líder, Flamengo vice-líder. Vamos lá. Voltar ao ritmo,
Ele precisa de jogar, mas precisa de jogar bem, e nós aproveitamos, principalmente naquela fase já estava o resultado mais ou menos feito, para que ele tenha alguns minutos de jogo, para ele ir aumentando as suas capacidades individuais. Em relação ao Plata, pronto, ele tinha um pequeno problema ali já no joelho, penso que não é nada grave, já chegou da seleção com essa situação, mas nós hoje arriscámos ele jogar de início porque achávamos que não era uma situação muito grave, mas estava a incomodá-lo bastante, e por isso substituímos. Sabendo que isto era um jogo importante, o nosso historial nos jogos depois das paragens era um historial extremamente negativo, e nós não quisemos arriscar pôr em causa o resultado, porque era importante para nós sairmos daqui com uma vitória. Jardim, tudo bem? Boa noite, aqui no meio. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Jardim, queria te perguntar sobre o Lohan, jogador que marcou um gol hoje, veio de uma boa intertemporada, esteve emprestado, né, no primeiro semestre lá para o clube italiano. Como é que você avalia esse retorno do Lohan ao Flamengo, e se você está conseguindo esse objetivo de recuperar um jogador que é muito talentoso, mas que antes do seu empréstimo talvez não estava rendendo quanto se esperava? Obrigado. O Lohan é um menino que tem qualidade técnica, mas em termos do jogo, da percepção do jogo, ele tem coisas a evoluir bastante, e nós temos trabalhado muito sobre isso. Eu hoje estou muito satisfeito com ele, não somente pelo gol, mas principalmente pela parte defensiva, que era uma coisa que ele tinha alguma dificuldade, e ele hoje, depois da perda de bola, tentou recuperar, tentou se posicionar em termos defensivos em relação à estratégia da equipa, e acho que foi um bom passo, porque eu já disse a ele só pode jogar no Flamengo quando perceber o jogo e quando perceber qual é a tarefa dele dentro da estrutura da equipa. Por isso é que dei-lhe os parabéns no fim, não só pelo gol, porque ele tem feito golos e já tinha feito na intertemporada, mas principalmente pelo comportamento dentro da estrutura da equipa. Jardim, muito boa noite. Canal do Mauro Santana. Queria que você fizesse uma avaliação da volta do Arrascaeta, o jogador quase 3 meses parado, né? Como é que você avaliou essa volta do jogador que entrou no segundo tempo, até pela sua importância para a equipe, um jogador que foi fundamental no ano passado e que este ano, antes da sua lesão de quebrar a clavícula, ele já vinha sendo também importante para você? Claro, vou ser repetitivo em relação à questão. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós, é um jogador que necessita ter ritmo de jogo, porque é um jogador que evolui, e todos os anos tem sido mais ou menos unânimes, porque ele tem sempre uma evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima, porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir a clavícula, e agora o nosso objetivo é trabalhá-lo e dar, dentro do possível, algum tempo de jogo sem prejudicar a estrutura da equipa, não é? Porque a estrutura da equipa nunca pode ser prejudicada, para que ele ganhe aquela forma para ele a médio prazo nos ajudar em todas as suas capacidades, que isso é que é fundamental. Oi, Leonardo, tudo bem? Marcelo Marinho da Litoral News. Como ainda não houve, me permita te perguntar uma análise geral sobre o jogo, se o time já está apresentando o nível que você acredita ser o ideal para a sequência da temporada. Só mais uma questão, porque a gente abre as redes sociais, a pergunta que é feita é: por que o Pedro não foi para a Copa? Por que o Pedro não foi convocado? Eu sei que já foi, mas você, como treinador dele, entende por que ele não foi para a Copa? Obrigado. Em relação à análise do jogo, acho que foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte. Sofremos poucos, criámos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos por fazer o 3º gol, que acabou por matar o jogo, e depois com as substituições conseguimos gerir o jogo sem grande fadiga, não é? Porque esta semana temos 3 jogos,
e acho que acabamos por ganhar bem. Um Chapecoense que teve muitas dificuldades contra nós ao contrariar o jogo do Flamengo. Em relação a essa questão, eu estava a ser deselegante se responsabilizasse-me ou se desse uma opinião sobre o convocatório do Pedro para a seleção que já passou. Essa responsabilidade será sempre de quem toma as decisões. Isso no futuro eu acredito que vai haver muito mais convocatórias com o Ancelotti. Ele perceber que o Pedro é uma necessidade para a seleção, com certeza que ele vai levá-lo. Jardim, aqui à tua esquerda, canal Gustavo Henrique dando choque. O Flamengo consegue uma vitória importante. Como é que você está projetando para o futuro? É jogo a jogo ou tem uma projeção a cada tantas partidas? Como é que você imagina isso? Já que você já pode dizer que é um cara experiente de Campeonato Brasileiro, já disputou pelo Cruzeiro, sabe como é que é essa história de pontos corridos? Não, em relação à experiência, a minha calvície já me diz isso, que há alguns anos no futebol e já perdi muito do meu cabelo, por isso é um pouco de experiência, muitos jogos, não é? E permite-me fazer uma análise muito fria, que é o futebol joga-se jogo a jogo, não vale a pena estarmos a fazer grande futurologia para daqui a algum tempo. O futebol é o próximo jogo com o São Paulo, porque o resultado é importante e nós queremos continuar a ganhar, porque estamos numa disputa com bons adversários também, que também têm o mesmo objetivo do que nós. Jardim, boa noite. Lá da Alfovo da Flamengo TV. Hoje todos os 5 jogadores que estavam voltando da Copa foram ao campo. Você conseguiu dar rodagem e oportunidade a todos eles. Como foi a inserção desses jogadores dentro do seu plano para essa partida? E se você viu evolução tática em relação à intertemporada? Eu acho que eu aproveitei, a ideia foi aproveitar, depois do jogo estar resolvido, gerir um pouco aqueles que estão com menos jogo, não é? O Alex foi para a Copa e jogou pouco, não é? Já sabia que o Pereira ia ter dificuldades de acabar o jogo. O Danilo também voltar um pouco a jogar e colocar jogadores com alguma competitividade, porque vamos precisar de toda a gente. Essa foi a ideia, porque possivelmente se toda a gente estivesse bem, já em condições, as substituições podiam ser diferentes, não era? Era um jogador que, por exemplo, o Wallace era um jogador que eu queria meter hoje, mas devido ao Pereira já estar em dificuldades e não quis arriscar uma lesão, e por isso acabei por meter o Danilo. Mas com certeza que existirá novas possibilidades na frente, e é isso que nós pretendemos, termos toda a gente disponível, toda a gente preparada. E para ter toda a gente preparada não é só os treinos, mas temos que dar algum ritmo àqueles que não fizeram a interseção. Por exemplo, temos os jogadores como o Zé Vítor, o João Vítor, temos como o Wallace, temos esses jogadores que têm algum ritmo porque jogaram a interseção, fizeram alguns jogos, por isso tivemos aqui para equilibrar com os jogadores que vieram da seleção, que esses é que estão em pior situação. Obrigado, Jardim. Obrigado a vocês, boa viagem. Aí o Leonardo Jardim, curta coletiva, né, geralmente essas coletivas são um pouquinho maiores, curta coletiva. Depois dessa vitória do Flamengo sobre a Chape por 4-0, falou de Pedro. Só uma coisinha aqui, o Vitão, é claro que a gente tem o Léo Ortiz lesionado, que está se recuperando, mas vamos colocar assim, é uma temporada, se a gente lembrar o primeiro semestre, não é uma temporada muito vistosa do Léo Ortiz, também não era muito o Léo Pereira. Sim. O Vitão pode aos pouquinhos estar cavando aí, porque fez a intertemporada, foi bem, jogou hoje também, tudo bem que é um adversário que não agrediu muito, mas pode estar pintando aí um novo titular no Flamengo? Eu acho que é. Promissor ele sempre foi. Acho que é uma disputa aberta, né? Nessa briga. Disputa aberta. Agora, eu acho que o Léo Ortiz tem a sua história. Não vamos esquecer da qualidade que ele tem como saída de bola, com versatilidade. É um jogador que já jogou de volante também. Então, assim, eu acho que não é cedo pra gente inverter essa hierarquia. E, gente, zagueiro é uma posição que tem lesão, suspensão, sim, claro, rotação, a temporada tem mais competições. Eu entendo que ainda é cedo para fazer esse prognóstico, mas
um time como o Flamengo, ele tem que ter 3, 4 zagueiros do mesmo nível o tempo todo, considerando que o Danilo também joga na posição, quer dizer, acho que é cedo para falar, mas é boa notícia que o Vitão entregue esse desempenho. Porque na realidade sempre foi Léo Ortiz, Léo Pereira, e Léo Ortiz e Léo Pereira, Isso. e Léo Ortiz e Léo Pereira. Isso. Se não tivesse um dos dois, caía muito. De repente, com a possibilidade do Danilo, que claro, já está desde o ano passado e toda essa opção ali, e você ter o Vitão, você fechou duas o Danilo duplas ali, era uma né? opção também, e tanto que foi opção em final da Libertadores, e é bom lembrar, eu sempre gosto de lembrar, definiu a Libertadores. Foi o gol dele de cabeça. Não só fazendo gol, como salvou salvando o gol, a né? única Vitor Roque, chance né? ali que o Palmeiras conseguiu Foi. no jogo. Então, assim, o Danilo foi muito importante. É isso aí, nação. Tá aí as informações do Flamengo. A vitória do Mengão por 4-0 em cima da Chapecoense. O Flamengo conseguiu essa vitória que praticamente não teve muito esforço. A Chapecoense parecia que estava entregue no jogo. E o Flamengo conseguiu essa vitória. Foram 2 gols do Pedro. Destaque que se tornou, nesse momento, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo continua a 7 pontos de distância do Palmeiras. O Palmeiras venceu a sua partida contra o Curitiba por 3-1 e continua líder do Brasileirão. O Flamengo vai continuar brigando pelo título, precisa continuar vencendo para poder encostar no Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos do Flamengo. O Flamengo está buscando reforços no mercado da bola, está tentando a contratação de Thiago Almada. Vamos ver o que vai acontecer e o Flamengo precisa continuar vencendo. Se quer ser campeão brasileiro, tem que continuar vencendo. Não pode nem pensar mais em empatar. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aí nos comentários o que você achou da vitória de hoje do Mengão e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.